Josué capítulo 6, versículo 1. Está na tela, eu quero convidar a igreja para ler esse versículo. E eu quero que você faça essa leitura com prazer, com satisfação. Vou contar 1, 2, 3. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Esse texto ele narra para nós um momento da caminhada do povo de Deus em direção à terra de Canaã. Mas nesta noite eu quero que você invista tempo para olhar esse texto a partir de um entendimento que o Senhor, que o Espírito de Deus ministrou ao coração, ao meu coração. Eu quero compartilhar isso. A versão Almeida, revista e atualizada, aquela sigla ali, ARA, é Almeida, João Ferreira de Almeida. Almeida, versão R de revista e atualizada. É um vocabulário, uma linguagem mais cotidiana. Diz o texto assim, nesta versão: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel. Ela estava tão fechada, tão rigorosamente fechada, que ninguém que estava dentro saía. E ninguém que estava fora, entrava. Uma cidade fechada. Uma cidade fechada. Quando a gente quer fechar uma porta, e você sabe, talvez você tenha isso em casa, você às vezes bota um trinco, e às vezes bota outro trinco, e às vezes bota outro trinco, e às vezes bota até alguma outra coisa a mais, para que aquilo fique rigorosamente fechado. Olhando para esse texto, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o problema? Qual é o problema de alguém que decide fechar bem uma porta? Nenhum problema. As pessoas têm direito de fecharem bem suas portas. Pessoas têm direito. Em alguns lugares, elas botam grades de ferro, é um direito. Então eu não quero pensar hoje, a partir desse texto, pensar numa porta de uma cidade. Eu quero pegar esse texto e fazer um paralelismo, e fazer aqui uma aplicação sobre um contexto espiritual. Porque esse texto diz assim, que Jericó estava assim, rigorosamente fechada, em razão dos filhos de Israel, do povo de Deus. Por causa do povo de Deus, em razão do povo de Deus que estava naquela direção vindo, Jericó decidiu se blindar, se fechar, para dizer: olha, nós não aceitamos, não queremos que o povo de Israel entre na nossa cidade. Então nós vamos ficar rigorosamente fechados. O problema nesse texto não está nesse versículo. O problema nesse texto está nos versículos anteriores. E é aquela história do texto sem contexto. Dizer que está rigorosamente fechada, ok, é uma decisão da cidade. A cidade decidiu se fechar, sem problema. O detalhe é o que está acontecendo dentro da cidade por causa dos filhos de Israel. Eu quero agora ler um outro texto para você, para a gente fazer esse paralelo. Josué capítulo 2.
Josué capítulo 2. Para a gente entender esse texto aqui e depois aplicar na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Josué capítulo 2. Versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Primeira informação. Versículo 6 diz, capítulo 6 diz, que Jericó rigorosamente se fechou. Quando se fechou? Jericó se fechou rigorosamente quando já possuía uma informação, que 2 filhos de Israel já tinham entrado na cidade, já tinham visitado a cidade, já tinham mapeado a cidade. Essa é a primeira informação, guarda ela. Então, capítulo 6, estão rigorosamente fechados, decidiram se blindar para que a tropa de Israel não entre. Porém, 2 espias já entraram, e essa blindagem, ela é pós a entrada dos espias. Essa blindagem, ela acontece depois dos espias já terem entrado. Segura esses conceitos, hein? Vai precisar dele. Então agora estão blindados, porém, já houve uma entrada de espias naquela cidade, e já mapearam tudo, e já viram tudo. Mas isso aí é pouco, ainda vem mais coisas por aí. O texto diz que a notícia chegou ao rei, e quando chegou ao rei, ele falou assim: olha, blinda a cidade, bloqueia a cidade, olha, alerta vermelho, ninguém entra, ninguém sai, blinda essa cidade. Mas olha só o andar da carruagem. A mulher, porém, havia tomado os espias, os 2 homens, e disse: é verdade que 2 homens, os guardas descobriram que ele tinha entrado lá. É verdade que 2 homens vieram aqui em casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Ela disse para os guardas: havendo-se de fechar a porta, quando eu fui dormir, já sendo escuro, esses 2 homens saíram, e eu não sei para onde eles foram. Olha, ide depressa, porque provavelmente vocês vão alcançar eles aí. Versículo 6, coloca o 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, a parte de cima da casa, e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Ela pegou canas de linho, que eram tubos, e escondeu eles ali debaixo daquilo. Versículo 7. Foram-se aqueles homens após os espias. Os guardas que vieram procurar os espias, recebem dela essa informação. Realmente, 2 homens vieram aqui, não sei de onde eles eram, como era uma casa, era uma moça que fazia o velho ofício. Eles entraram aqui, mas e foram embora, e quando começou a descer, eles foram embora. E os espias acreditaram e foram atrás deles. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, na hora que vão pegar no sono, foi ela ter com eles ao eirado. Eles estão aonde? Escondidos na parte de cima, lá no sótão, estão lá em cima, estão lá na parte de cima. Ela sobe lá em cima, e agora começa uma coisa interessante. Versículo 9. Eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos todo mundo? Diga assim: e lhes disse. Quem está dizendo? Quem está dizendo isso? Raabe. E quem é Raabe? Diga: Raabe é uma cidadã de Jericó. Jericoense. É jericoense? Sei lá, deve ser. É uma cidadã de Jericó. É uma moradora de Jericó. Trabalha uma atividade muito intensa na cidade, muito conhecida. É ela que está dizendo. A profissão dela dá para ela muitos contatos, ela conhece muita gente, ela escuta muita gente, ela escuta muito a cidade. Olha o que ela vai dizer. E lhes disse: vamos todo mundo, bora todo mundo.
bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre mim. Sobre nós. Grifa isso, por favor. Caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão o quê? Desmaiados. Essa senhora chamada Raabe, de noite, está diante de 2 espias, dando para eles um relato que ela sabe, que ela ouviu, que ela conhece e que sabe qual é o comentário, o senso comum de Jericó. Ela está dizendo para esses espias o que ela sabe, o que ela está ouvindo no dia a dia da cidade. Grife essa expressão, e que todos os moradores da terra estão o quê? Ela está mentindo? Ela está sendo uma testemunha fiel, sim ou não? Ela está reportando exatamente a voz da rua, sim ou não? Sim ou não? Ela está traduzindo a voz da rua para 2 espias do povo de Israel, dos judeus que ali estão. É o que ela está dizendo. Olha, a cidade está em pânico. Mas não parou não, a coisa vai aumentar, vai num crescimento. Versículo 10, vamos, go. Porque o que eu tenho? Porque o que? Grifa isso, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Diga-me assim, o que temos ouvido? Diga, Raabe é porta-voz. Diga, Raabe é a voz do povo. Raabe é a voz do povo. Versículo 11, vamos 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Eu gosto desse tempo verbal dela, essa colocação. Desmaiou o meu coração? Desmaiou o coração de quem? De todo. Desmaiou-nos o coração. Agora, olha, isso aí chega a ser quase que uma amplificação ou uma contundência maior. Diga comigo assim, e em ninguém mais há ânimo algum. Ela está mentindo? O que ela está fazendo? Fernanda, me ajuda, pedagoga. O que ela está fazendo? Diga assim, porta-voz perfeita do povo. Ela diz assim, e aí, o que tu achou? Cara, eu estou tremendo até agora. É mesmo? Uau, o moço do restaurante. E você? Não consigo nem falar. E você? Não consigo nem falar. Ela não está exagerando. Ela está dizendo assim, olha, a cidade inteira, o povo inteiro está desmaiado. Olha, eu não achei ninguém, não, isso é mentira. Eu não achei, essa expressão ninguém, ela é uma excludente do contrário. Eu não encontrei ninguém que dissesse, isso aí é mentira. Unânime, todos estão certos que Israel é o povo de Deus e a chapa vai esquentar. Não há dúvida. Por causa da vossa presença. Porque quem? Diga o Senhor, vosso Deus. Diga vosso Deus. Diga o Senhor, vosso Deus. Diga assim, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem sabe isso? Diga assim, todo Jericó. Quem sabe isso? Diga, todo Jericó. Então você lê isso aqui na Bíblia e pergunta, o que está acontecendo no capítulo 6? Vamos para o capítulo 6. 6, versículo 1, o texto do início da mensagem. Vamos todo mundo ler, diga assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Pastor, o que o senhor quer? O que o Espírito quer falar conosco hoje? Que atitude louca é essa de alguém querer se fechar, se blindar, quando sabe que Deus já está presente e está falando? É do conhecimento de todos que Deus está ali do outro lado e Deus vai passar por ali. Mas sabe o que a gente faz? A
gente se fecha. Não. Vou resistir. Eu vou resistir. Deus está falando, mas eu vou resistir. Não, eu vou fechar todas as portas. Eu vou resistir. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu já falei. Alguém lembra? Não, o que não lembra vai ouvir hoje. Em janeiro de 74, Deus tomou uma ungida da igreja metodista, que foi o canal que Deus usou para trazer uma palavra ao meu coração e eu voltar para a igreja. E uma expressão da palavra profética dela, está aqui a minha mãe que lembra disso. Ela disse assim: homem, isso foi em janeiro de 74. Irmãos, isso está vivo até agora. Homem, esta é a última oportunidade que eu te dou. A última. O que vem depois da última? Não tem mais nada depois da última, meu irmão. Última é a última. Não tem última 1, última 2, última 3. É a última. O que o diabo faz conosco, irmãos? Todos sabem que Deus é Deus do céu e da terra e que Deus está ali com aquele povo. Aí eles trancam portas. Eles ficam relutando. Eu fico vendo aqui na igreja isso se repetir. Vem batismo, sai batismo. Vai passar pelas águas? Não, eu estou... Calma, eu vou passar. Quando? Calma, pastor. Não fica, pastor, não pressiona, calma. Mas quando é que vai ser o teu batismo? Quando que vai ser o teu batismo? Calma, pastor. Foi essa mesma historinha todo o ano de 2017. Calma, pastor. Cara, tu não sabe que chegou a hora, tu não sabe que agora... Pastor, calma, calma. Eu vou voltar. Já encontrou alguém que diz assim que está desviado? Mas eu vou voltar. Eu tenho umas abordagens que eu queria que você também tivesse, de pegar alguém de supetão e falar assim: congrega onde? Aí você descobre de pronto a resposta, se o cara é ou não é desviado. Se ele nunca foi, ele fala assim: de que está falando? Aí você sabe que ele não é. Mas pela maneira que ele vai, você sabe que ele é desviado. Essa semana, ontem, fui com o Aurélio, um trabalhador aqui da igreja, no local. Chegamos lá, falar com a gerente. Já entrei assim com o pé no peito dela. Nunca vi na vida. Oi, tu congrega onde? Ela olhou para mim, embargou a voz. Não, eu estou afastada, mas eu vou voltar. Aí eu falei, aí já vai para o nível, aí faz o upgrade, aí sobe o nível, né? Batizar com o Espírito Santo, batizar na água e do louvor, né? Tipo assim, ué, como é que sabe? Você não sabe, você manda e vai colando tudo. O que aconteceu, minha filha? Não. Aí dá aquela, escorrega para cá, escorrega para lá. Mora onde? Vargem Pequena. Mandei para Jacarepaguá, longe, mas Recreio mais perto. Vou te mandar lá para o pastor Maurício. Está mais perto do Recreio do que daqui. Mas eu fico pensando a tranquilidade que as pessoas falam assim: não, eu estou desviada. Eu estou fora. Aqui está Jericó, irmãos. Ou Jericó se abre para a glória de Deus entrar, ou Jericó vai cair por terra. Irmãos, Jericó não precisava ser apagada do mapa. Jericó não precisava ser dizimada. Jericó não precisava. Bastaria apenas Jericó se abrir e falar: olha, nós sabemos que Deus está com vocês. Nós sabemos que Deus está sobre vocês. Nós conhecemos a história de Deus na vida de vocês. Mas Jericó decidiu se fechar. Profeta Isaías, capítulo 43. Há um texto, não falei para vocês. Abre aí Isaías 43 e
13. Coloca na tela esse texto, Isaías 43 e 13. Eu quero que nessa noite, irmão, seja um marco para a minha vida e para a tua vida hoje. No nome de Jesus, diga amém. Diga aleluia, glória a Deus. Aleluia. Está na tela, eu quero ouvir a tua voz. Vamos, 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Eu já vi cena assim. Ah, pastor, eu estou mudando de casa porque lá em casa todo mundo é crente, eu não quero ser crente. Eu estou mudando de bairro porque só tem crente no meu bairro. Eu era jovem e eu vi uma cena, e Deus deu uma coisa fotográfica assim. Eu estava vindo de ônibus, do campo de São Cristóvão, isso tem muitos anos. Cruzada evangelística, cantando Dani Berrios. Isso tem muitos anos, irmão, tem muitos anos. O ônibus para na porta de São Cristóvão, Campo São Cristóvão, entra a galera, todos os crentes. Quando entra, o pessoal vindo da cruzada, ainda dando aleluia, glória a Deus. O ônibus arrancou, aí tem um grito, para o ônibus! O ônibus passou alguém passando mal, me levanta uma senhora, toda paramentada, e diz, para que eu vou descer. Tem muito crente nesse lugar. A moça estava vindo de um centro, e ela deu um brado e fez o ônibus parar, e ela desceu dizendo, tem muito crente nesse lugar. E irmãos, não adianta o problema. Ela não resolveu o problema dela. Porque ela sabe, aquela luz incomodou as trevas. Aquela luz incomodou as trevas. Então a gente está se fechando, tem gente se fechando, se blindando. Eu não quero saber de crente, eu não trabalho com crente, eu não quero nada de crente, eu tenho ódio de crente. Não resolve o problema. Não resolve o problema, porque ou se convence que Deus é Deus no céu e da terra, ou vai cair por terra. Jericó caiu por terra e não precisava cair. Jericó foi dizimada e não precisava ser dizimada, porque, diga comigo assim, até a prostituta sabia que Deus é Deus. Até a prostituta sabia que Deus é Deus e Deus ia passar por ali. Aí a gente adianta se fechar. Adianta se fechar. Eu já vi gente falar assim, não está na Santa Ceia, não te vejo mais. Ah, não, pastor, é que eu não estou bem, e quando eu não estou bem, eu não vou na Santa Ceia. Isso resolve ficar em casa. Não, pastor, eu mesmo não estou indo porque eu não estou bem. E às vezes, na última Santa Ceia, falando, não, pastor, eu estava com o pé esquerdo, eu não estava bem, eu falei umas coisas, aí eu decidi não ir na ceia. A minha pergunta é, resolveu o problema? Claro que não, claro que não. Irmão, se todo mundo sabe em Jericó, que Deus é Deus do céu e da terra, e Ele é soberano, e Ele vai passar por ali, como que ninguém... Pessoal, vamos parar com essa besteira aí, abre essa porta aí, porque quem está do lado de fora é Deus. Pessoal, irmãos, quando Deus diz para Josué dá 6 voltas, 6 dias, e no 7º dia, 7ª volta, eu demorei tempo para entender esse mistério, que contou a ideia, não precisava isso. Na verdade, Deus queria dizer para toda uma população, uma semana aquele povo andando. Pessoal, se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. E se não acontecer amanhã, vai ser depois da manhã. Mas que vai acontecer, vai. Diga, vai acontecer, vai. Vai. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Mas que vai acontecer, vai. Vai acontecer amanhã. Já contei aqui quando eu dirigi a congregação da Alvorada. O rapaz chega, eu gosto de ficar na porta recebendo as pessoas, chega um jovem com hematoma no olho, levou um soco doido, peguei ele, ia para o banheiro lavar o rosto. Falei, o que foi, meu querido? Ah, o diabo. Eu falei, diabo, vamos lá expulsar esse diabo agora. Peguei ele, cara, vamos chamar um grupo de obreiros, vamos lá pegar esse capeta agora. O que foi, como é que foi? Não, pastor, eu vim aqui naquele beco da Vivi ali, que só é da Praça do Terço, tinha uma roda de samba.
E o coitadinho falou a verdade. Não, pastor, é que eu estava vendo lá a bateria, a roda de samba. Aí chegou um rapaz e falou assim: ô cara, tu não é crente? Eu falei: sou. O que você está fazendo aqui? Bum! Deu um soco na cara dele. Tu não é crente? Ele: sou. O que você está fazendo aqui, cara? Buf! Um soco na cara dele. Ele chega na igreja, que o bequinho sai na porta da igreja. Ele chega, hematoma, cara inchada, vermelho. O diabo. Diabo? Que diabo, cara? Deus usou um servo dele ali, cara. Deus usou um anjo dele ali. Irmãos, a gente está se fechando. Jericó estava rigorosamente fechada. Bota o capítulo 6, versículo 1. Olha isso aí. Vê se isso não é contigo, irmãos. Vê se não é contigo. Jericó. Tira o nome Jericó. Bota o teu nome. Apaga a palavra Jericó, por favor. Apaga essa palavra. Ora, pontinho, pontinho. Estava rigorosamente fechada. Aí Deus fala assim. Deus fala assim comigo: conserta, pede perdão. Não vou. 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 Olha, não vou. Não vou. Não adianta que eu não vou. Não. Olha, se tiver que ir para o céu com essa pessoa, eu nem quero ir. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Senhor, eu não aceito chegar no céu e encontrar fulano. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Irmãos, se Deus está trabalhando, não tem como impedir o trabalho dele. Se Deus está te chamando para o altar, vem. Se Deus está mandando dizer, é tempo de batizar, batiza. Se Deus está falando, é tempo de consertar, conserta. Não dá para brigar com Deus. Não dá. Cerrar a cidade custou todas as vidas ali. Sabe quem escapou de uma população inteira? Escapou Raabe e a família. Meu Deus! De uma população inteira escapou Raabe e família. Ouvi uma coisa engraçadinha, está rodando aí no Zap, no noticiário, que esse moço engraçadinho da Bolívia quer criminalizar a igreja de Cristo. Se eu tivesse o Zap dele, mandaria para ele apenas uma palavra: as portas do inferno. O quê? Não prevalecerão. Quem é esse rapazinho para dizer, eu vou acabar com a igreja no meu país? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Isso vai trazer um maior avivamento, porque a igreja vai começar a orar mais, vai clamar mais. Irmãos, vai ser o maior avivamento. Ninguém pode deter a força da igreja. É a noiva de Cristo. Ora, pontinho, pontinho, estava rigorosamente fechada. Aí o Espírito Santo me leva para o texto de Davi, quando diz: enquanto me calei, os meus ossos apodreceram. Enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Quando o profeta chega para Davi, para apontar o dedo no pecado dele, ele podia ter matado o profeta. Vou te dar um cala-boca, vou te matar. Já matei leão, já matei urso, já matei gigante, e vou matar você, porque você está apontando o meu pecado. Não vai matar não, irmãos. E mesmo que mate, não resolveu o problema do pecado dele. Então, não adianta estar rigorosamente fechado. Pastor, o meu negócio, pastor, é de tal maneira que, olha, é um crime perfeito. É o apartamento vazio do moço lá da Bahia com as malas. É uma coisa perfeita. Quem podia imaginar que alguém teria um apartamento vazio com um monte de mala, cheio de alguns papeizinhos dentro? Ninguém podia pensar nisso. O porteiro daquele prédio que ganha lá um salário, diz: não, o apartamento está vazio, mas o homem não vende, não aluga. Está aí. Deve ser para os netos dele. Aquilo era o banco central dele. Até o dia que tudo vem à tona. Até o dia que tudo vem à tona. Até o dia que tudo cai por terra. Irmãos, eu estou aqui hoje para dizer, não para ali, mas para mim. Irmãos, ninguém vai conseguir se fechar à ação de Deus. Ninguém se fecha quando Deus está no caminho. Irmãos, ninguém se fecha quando Deus está no caminho. Porque se fechar, irmãos, Deus vai levantar até uma mula, um animal irracional para falar. Aí a gente fica igual a outra mula, porque conversa com a mula.
Fico pensando ele falando com a mula. Tu me respeita. Você que me respeita, seu tonto. E se alguém fizesse um zap e botasse no YouTube, hein? A mula irracional falando com o mulo irracional. Que doideira. Nem para cair a ficha. Caramba, isso para ela estar falando, ela não fala. E o que ela está falando, está apontando o meu erro, então isso é coisa de Deus. Então Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu quero fazer um convite a você hoje que veio aqui. Estamos no começo de janeiro. Esse ano é o ano da palavra. Eu quero trocar esse verbo aqui, essa expressão. Eu quero dizer a seguinte coisa. Ora, Jaime está rigorosamente aberto à ação de Deus. Queria que você repetisse isso, queria que você falasse isso. Queria que você dissesse o teu nome, Marcos Welber. Queria que você dissesse o teu nome. Eu estou rigorosamente aberto à ação de Deus. Rigorosamente aberto. Eu estou rigorosamente aberto à ação de Deus. Irmãos, quem está rigorosamente aberto à ação de Deus, vai viver o melhor de Deus nessa terra. Quem está rigorosamente aberto, irmãos, à ação de Deus, vai ver o melhor de Deus nessa terra. Aí o texto que eu amo, Lucas 15, ele mostra esses dois polos, essa posição aí de antagônica. O filho pródigo está na lama. Está na lama. O filho pródigo está na lama, está no chiqueiro de porcos. Está no pecado, até o talo. Mas ele está aberto para Deus. O Espírito Santo vai naquele chiqueiro, ele é tocado pelo Espírito Santo. Opa, tornando-se, vou sair daqui, vou voltar e vou confessar o meu pecado. O irmão dele está na casa do Pai. E está fechado para a voz do Pai. É aquele cristão que está dentro da casa, mas está fechado. Por isso o céu vai ser um lugar de surpresa. Tem gente lá fora que está mais sensível à casca grossa aqui dentro. Tem gente lá fora mais quebrantado. Tem gente lá fora, irmãos, que o Espírito não precisa nem falar, e faz só assim, ó, o cara já está chorando. O cara já, olha pastor, esse negócio aí, olha como é que eu fiquei. E tem gente aqui dentro, que o Espírito vem com um martelo, impávido colosso. Eu quero nesta noite orar por você aqui. E eu queria que esse ano, que é o ano da palavra, que esse ano seja o ano que nós vamos estar rigorosamente aberto. Troca essa palavra fechada, eu não gosto dela. Tira essa palavra fechada, eu quero botar rigorosamente aberto. Rigorosamente aberto. Irmãos, meu Deus. Como é bom, irmãos, como é bom. Quantas vezes você está em casa, o Espírito Santo te toca, te visita, e diz assim para você, vá no hospital, vá fazer uma visita. E você vai, porque Deus mandou você ir. Você está rigorosamente aberto ao agir de Deus. É para ouvir uma palavra, é para ser tocado. Para ser tocado. Se eu fico pensando, quando é que isso vai acabar? Esse programa da televisão de cantores, não vou nem falar o nome dele, tem lá um jurado lá, um dos júris dali, que é um percussionista. E toda vez que chega alguém cantando bem, aí, você é da onde? A pessoa fala, não, eu sou da igreja, canto no coral. Ele fala assim, esse pessoal de igreja canta muito, esse pessoal... Falou que é da igreja, sabe que vem coisa boa. Eu fico olhando assim, ele sabe. Esse cara sabe. Aí fui pregar na Bahia, numa igreja batista, e encontro lá um amado que disse, o filho do fulano é do louvor. Eu falei, o quê? O filho do é do louvor. O filho daquele é do louvor. O filho de
do ser veloso, um tal de ser veloso, é crente. É crente, é crente, é crente, é crente. Irmãos, não tem como se fechar. Não tem como se fechar. Porque, olha o que Raabe está dizendo. Nós sabemos, estamos todos desmaiados, porque Deus é Deus do céu e da terra. Nós sabemos. A minha pergunta hoje é que, você sabe que Deus é isso tudo? Amém? Amém? É isso tudo? Então se abra para Ele. Arranque todas as trancas, todas as fechaduras, escancar a porta, abre para Ele. Ou vai fazer como está lá em Cantares? Estou batendo, eu não vou abrir, eu já me despi, eu não vou abrir, abre, eu não vou abrir. Quando decidiu abrir, já não dava mais. Nesta noite, começo de 2018, começo do mês, um pedido para mim e para você. Abre o teu coração para Deus. Diga isso para quem está do lado. Diga assim, abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração. Seja sensível. Seja sensível. 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 Há um tempo atrás, uma experiência aqui na igreja, que eu falei, tem gente que tem uma coragem que eu não tenho. Domingo aqui agora, na mensagem, foi domingo agora, eu chamei a irmã Marta, para fazer uma oração. Quem estava aqui viu. Ela subiu e falou assim, pastor, igreja, Deus falou comigo que eu ia orar hoje. Deus falou comigo que eu ia orar hoje. Mas um dia uma pessoa aqui me pediu perdão, depois do culto. Acabou o culto, pastor, eu quero pedir perdão. Eu falei, mas o que foi? Pastor, o senhor me chamou e eu não quis ir. Eu falei, mas não precisa pedir perdão por isso. Não, tem que pedir, pastor. Porque antes de chegar na igreja, Deus falou comigo. Antes de eu chegar na igreja, Deus falou comigo. Ele vai te chamar para ela fazer uma coisa. Não vou nem falar coisa. Deus já tinha falado com ela. Então, quando eu falei, eu fui apenas a reverberação do que Deus já tinha falado com ela. Aí falando com pastor, eu quero pedir perdão porque eu não fui. Eu falei, então, pessoa errada, não está falando comigo. Quem falou primeiro? Foi Deus que falou primeiro? O assunto é você e Deus. Eu apenas reverberei o que Ele já tinha falado contigo. Quanta gente aqui, irmãos, quanta gente aqui, que antes de chegar, entrar por essas portas, Deus já falou alguma coisa. Vai lá e faz isso, vai lá e faz isso, vai e faz isso. E a gente se fecha. Não vou. Não vou, não aceito, não vou. Quanta gente já fez isso, irmãos? Em nome de Jesus. Eu quero que nesta noite, a gente mude esse quadro. Diga-se, Jericó caiu. Mas na minha vida vai ser diferente.